Gente, a paz do Senhor, que Deus abençoe aí a sua vida, ilumine o seu caminho nesse momento de estudo bíblico. Nós vamos fazer uma oração. Já quero agradecer a Deus, aproveitar aqui a oportunidade, pedir a você que pegue o seu lápis, seu papel, caneta na mão, fazer aí as suas anotações. Estamos caminhando aí para a 15ª aula de escatologia. Matéria essa que é de muita relevância para o estudioso da Bíblia Sagrada, não apenas o estudioso, mas todo aquele que gosta de aprender sobre a palavra de Deus, de aprender as Escrituras. Estamos vivendo um momento único. Eu diria que esse momento ele é de suma importância para o nosso crescimento, tanto intelectual como espiritual. Porque à medida que a gente vai se aprofundando, entrando dentro da palavra de Deus, nós iremos agregando valor nas nossas vidas e vamos formando a nossa base. Felizmente, hoje, muita gente despreza o conhecimento das Escrituras e o resultado é terrível. Então, aquele que despreza a palavra de Deus, a gente sabe que o resultado não é muito bom. Mas eu louvo a Deus porque ainda existem pessoas que gastam tempo estudando a palavra do Senhor. Mas sem mais delongas, vamos fazer aquela oração, porque o assunto hoje é sobre a Nova Jerusalém, esse tema escatológico, Nova Jerusalém. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, graças eu te dou, Senhor, neste momento, nesse dia de hoje, mas essa oportunidade, Jesus, que o Senhor nos concede de estar aqui, estudando e buscando o entendimento da tua palavra. Por isso, Jesus, eu te peço que nos dê a capacidade, a compreensão de entendermos esse propósito de estar neste momento, Senhor, procurando crescer e entender a tua palavra. Muito bem, então pega aí a sua Bíblia, vamos direto ao assunto para dar continuidade à nossa jornada escatológica. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o texto base, o texto bíblico, se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Capítulo 21, versículo 2. Então, ali nós temos o texto base, nós temos a base que fala sobre a Nova Jerusalém. Mas o que é essa Nova Jerusalém? Se a gente voltar um pouco na história, quando Deus prometeu a Abraão aquelas terras de Israel, Deus fez algumas promessas, Deus fez aliança, tá? Ele fez uma aliança com Abraão, e essa aliança abarcaria ou contemplaria os seus descendentes. E qual que é a promessa que Deus deu a Abraão através dessa aliança? Que os seus descendentes herdaria ou tomaria posse da terra prometida. Veja, aquele povo não tinha um território. Abraão, ele era peregrino na terra. Ele apenas ouviu a voz de Deus, aceitou o convite do Senhor, e ele, sendo peregrino, o Senhor
prometeu para ele que aquela terra que ele estava peregrinando seria certamente dos seus descendentes, ou seja, daqueles que viriam depois dele. Muitos anos passaram até que se cumpriu. Porém, quando os israelitas entraram na terra prometida, era um território ainda que estava em fase de construção, de expandimento. No período do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ainda era um território muito pequeno, apesar de ser relevante. No entanto, muita coisa precisaria ser feita. E veio Davi ele conquistou mais território, ele foi alargando as fronteiras até que conquistou Jerusalém. Jerusalém pertencia ao povo jebuseu. E, como já falamos em tempos anteriores, aulas passadas, Davi ele conquista aquela terra, Jerusalém, os jebuseus são expulsos, e ali ele faz de Jerusalém a sua capital do império. Jerusalém ele torna não apenas a capital do império, mas também o centro religioso, o centro da adoração. E é esse lugar que é construído o Templo de Salomão. Hoje sabemos que restou apenas os muros das lamentações, onde os judeus fazem as suas orações. Pessoas do mundo inteiro vão em tempos de paz até Israel, e um dos principais pontos turísticos é o Muro das Lamentações. Lembrando que naquele espaço onde tinha sido construído o primeiro templo de Salomão, e aí depois veio o templo de Esdra, e mais tarde sendo ampliado pelo Herodes, o templo de Herodes, construiu-se uma mesquita muçulmana. E há uma disputa ferrenha entre Jerusalém pelo mundo muçulmano ou mundo judaico, porque de um lado você tem os muçulmanos que reivindicam aquele território como sendo parte do seu povo, da sua religião. Já por outro lado, os judeus também diz que aquela terra é delas por direito. E há essa grande disputa. E aí onde que ficam os cristãos? Bom, os cristãos, eles ficam apenas ali, eu diria, neutro. Então, percebe que Jerusalém, essa Jerusalém terrena, há muitas questões envolvidas. De um lado, você tem um muçulmano, do outro, você tem um judeu. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar da Jerusalém que João ele viu no livro de Apocalipse. Ele vai descrever nessa revelação a magnífica cidade conhecida, descrita no Apocalipse como a Nova Jerusalém. Sem dúvida, podemos dizer que é uma das mais impressionantes visões escatológicas de toda a Bíblia Sagrada, de todas as Escrituras. A descrição do texto são tão inspirada e complexa que é quase impossível capturar completamente a beleza e a grandiosidade da cidade da Nova Jerusalém. Ou seja, nas nossas limitações, muitas vezes falta palavras para descrevermos sobre
essa Jerusalém. Não a Jerusalém agora que há uma disputa entre judeus e muçulmanos. Não. Falando de uma nova Jerusalém celestial. Portanto, vejamos algum desses detalhes tão importantes que João ele descreveu no livro de Apocalipse. O texto de Apocalipse, daqui a pouco nós vamos até fazer uma leitura, começa descrevendo que João ele começa dizendo, olha, eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois aí ele vai continuar descrevendo o texto, o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe mais. Está lá em Apocalipse 21, versículo 1. A cidade de Jerusalém, então, desce do céu da parte de Deus, do Eterno, do Criador, do Cordeiro, e ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21, verso 2. A cidade é descrita como um lugar onde Deus habitará com seu povo. E João continua dizendo que ali Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, a morte ali já não existirá mais. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem sofrimento, dor. Porque as primeiras coisas, como diz o apóstolo João, já são passadas, já se foram, já se passou. É um lugar espetacular, um lugar que realmente de grande relevância para nós que estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, percebe que João ele vai trazer uma descrição da Nova Jerusalém, dessa cidade, né? Como sendo um lugar que não teria como a gente descrever, pois ele vê um novo céu e uma nova terra, é o que diz o capítulo 21. Ele vai ver o quê? Um novo céu. Se é novo, é porque o velho já não existe mais. Se é um novo céu, é porque esse céu que nós vemos agora, esse céu atmosférico, nós já falamos aqui, o céu atmosférico, o céu espaço sideral e o céu celestial. Céu atmosférico, local onde é formado pela camada de nitrogênio e oxigênio. Sabemos que 70% desse céu é formado por nitrogênio, outros 30% por oxigênio. Sem isso, não haveria possibilidade de vida animal, humana, vegetal nessa terra. Ou seja, se estamos aqui, porque nós respiramos oxigênio. Se estamos aqui, é porque também dependemos desses componentes químicos. Mas, nas palavras do apóstolo João, este céu, ele deixará de existir. Ou seja, virá um novo céu. Só que João, ele continua dizendo que essa terra que nós conhecemos hoje já não existirá. Ou seja, a terra será uma nova terra. Hoje nós vivemos em um mundo perturbado, caído, onde o que impera é a violência, o ódio e a ganância humana, onde ninguém respeita mais nada, mais ninguém. Ou seja, essa terra já não vai existir mais. É o que nós vemos em Apocalipse 21. E se continuarmos lemos, nós vamos perceber que nesse céu, nessa nova terra, quem estiver lá, os seus moradores estão ali, e ali não terá mais dor, sofrimento, ninguém vai morrer mais, ninguém vai pagar conta, ninguém vai pagar água nem luz,
nada disso mais vai existir. Ou seja, não vai precisar mais de um hospital, de um médico, de um enfermeiro, pois o próprio Deus estará ali, o próprio Senhor está dentro desse contexto escatológico e percebe que João, ele descreve com tanta ênfase, com tanta inspiração, onde ele fala que nesse novo céu, ele vai dizer, olha, eu vi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, clamor, porque as primeiras coisas são passadas, já se passaram. Então, o texto de Apocalipse, no capítulo 21, ele é, sem dúvida, um dos textos mais emblemáticos. A cidade é cercada por uma grande alta muralha de 12 portas, cada uma com nome das 12 tribos de Israel. Há 3 portas em cada uma das 4 direções, leste, norte, sul e oeste. Cada porta é uma pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 12 ao 14. Os fundamentos, conforme João vai descrevendo desse novo céu, dessa nova terra, é o quê? A muralha são decoradas com pedras preciosas. Cada uma das 12 tribos, ou seja, dos 12 fundamentos, melhor falando, tem o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro, se referindo aos apóstolos de Cristo. O primeiro é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berlil, o nono de torpazo, o 10º de crisospraso e um 10º de jacinto. E o texto continua mencionando essas pedras preciosas, ametista, como está descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 19 a 20. Isso nos faz lembrar o primeiro, quando Deus ele criou a terra, ou seja, o primeiro Éden. O Éden onde havia ali um Éden mineral. O que é esse Éden mineral? Era um Éden que havia pedras preciosas, onde um ser de luz, um ser angelical, um poderoso querubim, que fazia parte até mesmo da orquestra celestial. Ele habitava nesse espaço, onde era contemplado por pedras preciosas, conforme está descrito lá no livro de Ezequiel. Ou seja, ele habitava no meio de todas essas pedras maravilhosas. E devido à sua rebeldia, a gente já sabe o final dessa história. Mas a gente entende também que a cidade de Jerusalém, ou seja, a Nova Jerusalém, conforme descrita no texto sagrado, ela é quadrangular. Ou seja, não estou falando da igreja quadrangular. Ou seja, o seu comprimento, largura e altura é igual a metade de 12.000 estados. Talvez você esteja se perguntando, 12.000 estados, o que significa essa medida? Ou seja, é cerca de 2.200 quilômetros. Em cada dimensão, a cidade é feita de ouro puro, semelhante a vidro, conforme está em Apocalipse 21, verso 16. O texto também afirma que a cidade não precisa do sol. Por quê? Talvez você esteja se perguntando, como assim não precisa do sol? Nós dependemos do sol para tudo.
Os egípcios, eles adoravam o sol como uma espécie de divindade, porque o sol ele representava a vida. E, de fato, sem o sol não há possibilidade de termos vida nesse planeta. Precisamos do sol. Mas no Apocalipse, na Nova Jerusalém, ou seja, no novo céu, na nova terra, na Nova Jerusalém, ali não vai precisar da luz do sol. Porque não precisará mais da luz do sol? Porque as nações, os povos andarão na sua luz. Luz de quem? Na luz do Cordeiro, o próprio Cordeiro de Deus. Isso eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus ilumina o Cordeiro, é a sua lâmpada. As nações vão estar andando diante da glória, da majestade do Cordeiro. Ali não haverá noite, não haverá dia, e ali não haverá treva, porque o próprio Cordeiro está lá, ali, alumiando a sua luz, a sua glória, o seu poder, a honra, e tudo isso tão magnífico. Apocalipse 21 ao 26. A cidade não tem santuário, pois não precisa. Aqui, se quisermos cultuar, precisamos ir a um templo, uma igreja, sei lá, qualquer lugar que se diga um espaço religioso. Ali não precisa mais disso. Por quê? Pois o Senhor e o Cordeiro são o seu santuário. Um rio de água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. E às margens do rio há uma árvore da vida que dá fruto 12 vezes por ano. Suas folhas são para curar as nações. Ou seja, essa árvore da vida mensalmente dará o seu fruto. E esse fruto serve para a cura das nações. Na cidade não haverá tristeza. Ali ninguém ficará triste, nem depressivo. Não terá esse sentimento de vingança, esse sentimento carnal, pois a morte já não vai existir. Né? Deus será seu Deus e os seus filhos estarão com ele. Tudo na cidade é santo, puro. Somente aqueles que têm seus nomes escritos entrarão na cidade. Para entrar nessa cidade, você tem que estar com o nome escrito. Aonde? No livro da vida, no livro do Cordeiro. Quem não tiver com seu nome escrito, não poderão entrar nela. Nela não entrará coisas contaminadas, nem com prática de abominações, como mentira, pois a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, é uma cidade sagrada, uma cidade pura. O templo da Nova Jerusalém, em geral, conforme Apocalipse 21, do 1 ao 5, descreve que a cidade de Deus, novo céu e nova terra, é a cidade sagrada. Parece retratar uma cidade após a sua descida à terra, ou seja, na era milenar, após o fim do milênio, após o fim do reinado de Cristo, de seus 1000 anos reinando nessa terra, virá a nova Jerusalém, a cidade de Deus descerá e os homens habitarão nela, aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida. Pois, de fato, a Nova Jerusalém é um lugar que Jesus preparou. Para quem ele preparou? Para a sua igreja. Em João 14, conforme já citado em algumas passagens, diz, Jesus ele fala que ia preparar um lugar para onde estivesse, nós também estaria com ele. A morada da igreja é na Nova Jerusalém. O mundo não entrará nela. O pecado não entrará nela. Nada que seja impuro não entrará nessa cidade. Mas aquele que está diante do Senhor, com as suas vestes purificadas,
entrará na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade que foi criada para que aqueles que aguardam no Senhor, aqueles que servem a Deus, venham a ser os seus moradores, venham a ter uma residência. Aqui, para você, nesse mundo, para você adquirir uma casa, dá muito trabalho. Às vezes a pessoa passa 20, 30 anos trabalhando para comprar uma casinha e às vezes nem consegue. E quando compra é um barraquinho, num lugar, muitas vezes na favela, não desprezando ninguém, mas a vida aqui nesse mundo é sofrida. Lá você não vai precisar trabalhar 20, 30 anos, porque quando você chegar lá, você já vai encontrar o seu espaço pronto, a sua casa pronta. Ali você estará em segurança. Ali você estará com o Senhor. Então, a Nova Jerusalém é um local para os salvos, aqueles que estiverem com o Senhor entrarão na cidade. Então, João, ele diz que viu um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheia das últimas pragas, e falou com ele, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou, João descrevendo, o anjo levou João em espírito a um grande alto monte e mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus desce do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe e como cristal resplandecente. Tinha um grande alto muro nesta cidade, conforme a gente já falou. Olha que descrição tremenda. Isso aqui não tem nem como a gente calcular a sua dimensão, a sua formosura, a sua profundidade, a sua espiritualidade, porque ali é um local de glória, um local de manifestações sobrenatural. Ali não é um espaço para pessoas que não tenha o selo do Cordeiro, que não tenha sido comprada pelo Cordeiro. Só fará parte dessa cidade aqueles que o Cordeiro já selou, já comprou, pois o Cordeiro de Deus veio a esse mundo com propósito, entregou a sua vida pelo amor à nossa alma e fez para nós esta promessa. Então, a Nova Jerusalém é um local onde a igreja vai passar a sua eternidade. A Nova Jerusalém é um local sagrado, é a morada de Deus, um local onde o Senhor estará conosco. Isso nos faz lembrar um pouco do Jardim do Éden. Olha que coisa tremenda. Quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E esse homem estava dentro de um jardim. Dentro desse jardim ele tinha tudo aquilo que ele precisava para viver. O homem não precisava trabalhar, nem sofrer. Estava ali apenas como um administrador, alguém que administrava aquele jardim. E o mais interessante, que todo dia, todo santo dia, ele recebia a visita do seu Criador, do Deus Todo-Poderoso. Isso é glorioso, isso é grande, é espetacular, porque o Senhor todo dia ia se comunicar com o homem. Mas veio a serpente, seduziu, e o homem caiu. E o homem foi se afastando de Deus, até que chegou o momento
que o homem estava caminhando a passos largos para o abismo. Mas Deus, na sua misericórdia e compaixão, já tinha preparado um plano na eternidade, até mesmo antes de o homem ser criado, até mesmo antes de o mundo ser formado. O Senhor, na sua pré-onisciência, na sua pré-onipotência, até mesmo antes de todas as coisas, do cosmos, dos planetas, as galáxias, tudo isso ser formado, o Senhor já tinha criado um plano, porque Deus ele sabia que este homem ia cair. Mas mesmo Deus sabendo que este homem ia cair, ele já criou um plano para esse homem. De quê? De redenção, onde certamente enviaria o seu filho, o Cordeiro, que já tinha sido morto antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha preparado a remissão, o sangue. O sangue, ele purifica. Sem sangue não há remissão. Sem sangue não há purificação. O sangue é a coisa mais importante do ser humano, porque sem sangue não há possibilidade de vida. Quando você quer descobrir a linhagem de alguém, a paternidade de alguém, de onde essa pessoa veio, você faz um exame de sangue ou um exame de DNA, e esse exame vai constatar a sua árvore genealógica, de onde você descende, e vai dizer se você pertence a uma determinada pessoa, se você vem de uma determinada família. O sangue de Jesus, ele vai além do sangue humano. O sangue de Cristo que corre nas nossas veias, isso é espiritual. Ele nos deu uma identidade, um DNA. O DNA que está dentro de nós é um DNA celestial, porque nós pertencemos a um reino, não ao reino deste mundo. O reino deste mundo passa, mas nós pertencemos a um reino que não tem começo e nem fim, um reino que já foi preparado até mesmo antes da nossa existência. Há grandes três perguntas da vida que todo ser humano faz no decorrer da sua caminhada. De onde viemos, para onde vamos e o que eu estou fazendo aqui. Veja, você não veio de um lugar qualquer, você veio de alguém, e esse alguém é Deus. Foi Ele que te criou. Talvez você esteja se perguntando qual que é a base bíblica para isso. Lá no livro de Jeremias, diz o Senhor para Jeremias: antes mesmo de você ser formado no ventre de sua mãe, eu já tinha consagrado a você como profeta e entreguei às nações. Isso é poderoso demais. Davi ele vai descrever nos Salmos sobre a grandeza de Deus. Ele vai dizer, olha, antes de eu ser informe, antes de eu ser gerado, antes de meus ossos ser formados no ventre de minha mãe, o Senhor Deus Todo-Poderoso já tinha contado todos os meus dias de vida. Não existe nada mais poderoso. E aí tem a outra pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Olha, já sabemos que nós viemos de Deus. E o que eu estou fazendo aqui? O que Adão estava fazendo no Éden? O que nós estamos fazendo aqui? Deus não colocou a gente nessa terra para simplesmente viver uma vida, nascer, crescer e morrer. Sim, sabemos que qualquer dia desse a gente vai dar tchau, tá certo? Mas existe um propósito maior da criação. Deus ele colocou nós aqui, porque existe uma missão. Deus ele tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim.
Agora cabe a nós descobrir qual que é essa missão e tomar posse dela e executar. Só que aí tem aquela outra pergunta também, tá? Para onde eu vou? Eis a grande pergunta. Para onde eu vou? Se você está em Cristo, eu já quero antecipar para você que você vai para a Nova Jerusalém. Esse é o seu destino. Nós chegamos nesse mundo, desembarcamos aqui, chegamos nele, estamos aqui em desenvolvimento, mas a nossa última parada, aí é você que define aonde você quer ir. Se você tem Cristo, a última parada que nós vamos fazer é a Nova Jerusalém. Agora, se você não tem Cristo, aí o negócio é preocupante. Aí o negócio já fica difícil. Tá certo? Então, a Nova Jerusalém é a cidade preparada por Deus para você, para nós. Por isso é tão importante esse curso escatológico, porque você precisa saber quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Se você não sabe disso ainda, é preocupante. É momento de refletir e se perguntar: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar nessa Nova Jerusalém? Você não precisa fazer muita coisa, porque não depende do seu esforço. Ele já fez por você. Agora cabe você aceitar, querer, dizer: não, eu quero, eu aceito, porque o resto é com ele. Que Deus ilumine a sua vida, abençoe, que o seu entendimento venha se abrir e que você possa crescer na graça, no conhecimento, nos mistérios de Deus. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém. Mande ele para aquela pessoa que você ama. Com certeza Deus vai falar com ele ou com ela. Voltemos na próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre a revolta de Satanás. Ou seja, o juízo final. Aí é temeroso. Nós vamos falar do juízo final na próxima aula. Um grande abraço. Deus abençoe. Até